Débora. Feche seus olhos. Gere no seu coração alguma expectativa de ouvir do Senhor o que Ele tem para ministrar ao seu coração nessa noite. Eu não tenho nada, não sou nada, mas o Deus que eu sirvo é o Deus Criador dos céus e da terra. Gere agora, porque o Espírito de Deus, não eu, o ministrará. Ore agora, levante a sua voz. Você precisa de um milagre nessa noite, levante a sua voz. Se você tem um agradecimento nessa noite, levante a sua voz. Se você tem expectativa por algo, levante a sua voz agora. Eu sei que está uma igreja avivada aqui neste lugar, uma igreja cheia do poder do Espírito de Deus. Levante a sua voz. Relabaxê calabanarás, dirabanarabás, e calabanarás. Eu sei que você pode fazer melhor. Eu sei que tem um povo intenso aqui neste lugar por Deus. Um povo apaixonado por Jesus. Senhor, no nome de Jesus Cristo, que eu me uno, meu Deus, a este povo abençoado para entrar na Tua presença, para te pedir, Senhor, que o céu se rasgue sobre as nossas cabeças, que uma forte e poderosa unção do Teu Espírito venha sobre nós, que o Senhor venha trazer respostas, meu Deus, aqui nessa noite, cura, restauração, libertação sobrenatural na vida do Teu povo. Senhor, por isso eu clamo a Ti agora diante do Teu altar, que seja desatado aquele que está atado, que seja removido todo tipo de obstáculo, meu Deus, que haja agora uma intervenção sobrenatural do Senhor, a favor da vida do Teu povo, a favor, ó Deus, de cada família que está aqui neste lugar. Senhor, nós oramos também pelo retorno em paz do apóstolo Paulo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga o Teu filho em paz. Guarda, meu Deus, a apóstola Yara nos Estados Unidos. Guarda, meu Deus, as suas filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós clamamos, ó Deus, pela presença gloriosa do Senhor neste lugar, nessa noite. Levante a sua mão, mas você não vai aplaudir, você vai glorificar. Adore, adore, adore. Diga que o Senhor é santo, justo, maravilhoso, poderoso, grandioso, fiel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é o Senhor? Levante a sua voz. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você pode se assentar, adorador. Eu estava aguardando, pastor Edmar, cadê o pastor Edmar? Aguardando a revelação do que Deus tem para essa noite aqui para nós. E aí o profeta subiu aqui e começou a falar sobre a mulher sulamita. Então nós vamos conversar sobre ela. Capítulo 4 de 2º livro de Reis, verso 8. Ele leu no capítulo 8, nós vamos ler no capítulo 4.
o início da história desta mulher. Capítulo 4, verso 8, leremos até o verso 17. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. Ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto sobre o muro, ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para nós mineira, lamparina, né, pastor Rony? E há de ser que quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Ele a chamou e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou chefe do exército? Ao que ela respondera: eu habito no meio do meu povo, isto é, não preciso de nada. Então dissera ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi dissera: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Eliseu disse: por este tempo, no próximo ano abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Vamos conversar um pouquinho sobre milagres? Quem aqui tem expectativa por um milagre nessa noite? Primeira coisa que eu quero pontuar contigo é que eu vejo Eliseu como um símbolo, um tipo do Espírito Santo na antiga aliança. No Antigo Testamento, Eliseu é um digno representante do Espírito Santo. Na verdade, um tipo do Espírito Santo. Vamos pensar desta maneira. E esta mulher é o seguinte: ela percebeu que quando Eliseu passava por Sunem e entrava na sua casa para comer, algo novo e sobrenatural acontecia ali. Algo muito gostoso ficava nos céus daquela casa. Trazia paz e trazia renovo aos céus daquela casa, no seio daquela família. E ela então, pensou o seguinte: eu preciso que este homem fique mais tempo na minha casa. Não apenas uma visita passageira, que nos faz tão bem. Lembre-se de que esta casa tinha um marido envelhecido, uma casa vazia, de uma mulher frustrada, uma mulher que não tinha filhos. O que ela fez então? A primeira coisa que ela fez, ela investiu. Ela conversou com seu marido, foi ao material de construção, comprou tijolo, areia, estou trazendo para os nossos dias. E ela então decidiu construir um quarto. A Bíblia diz obra de pedreiros. Não foi um lugar qualquer. Mas ela construiu este quarto no perímetro da sua casa. Algumas traduções dizem em cima do muro, outro no terraço, não importa. Foi dentro do perímetro da sua casa, porque a sua casa não tinha espaço para abrigar o homem de Deus. E ela constrói, e ela coloca dentro daquela casa algo muito simples: uma cama, uma cadeira, uma mesa, uma lamparina, para que o homem de Deus chegasse ali e se recolhesse. O que tem a ver isso conosco hoje? Não quero me ater a essa questão da cama, da lamparina, da cadeira, da mesa. Não, o alvo não é este. Eu já ouvi muita gente pregar sobre isto, mas querendo fazer uma outra leitura deste texto.
A leitura que eu quero fazer com vocês é a modificação que ela fez no interior da sua casa para reter ali o homem de Deus. A modificação que nós precisamos fazer para que a unção de Deus não seja apenas passageira, mas que ela seja retida em nós em todo o tempo. Porque eu e você somos templos desse Espírito, diz 1 Coríntios 3, 16 e 17. Outra coisa que me chamou a atenção é da simplicidade do local que ela construiu, trazendo para nós uma mensagem de que a presença bendita do Senhor, ela é muito simples. O Evangelho não é complicado, a unção de Deus não é complicada, é muito simples. E ela sabia que ela precisava, terceira coisa, fazer mudanças ali. Ela precisava de algo novo. O seu espaço não comportava o homem de Deus, como acontece muito conosco, quando o espaço do nosso coração não comporta a presença do Espírito. Quando é que não comporta? Quando está entulhado de mágoas, quando está entulhado de tristeza, de angústias, preocupações, ansiedades pelo amanhã. Quando a nossa alma está conturbada, perturbada, não há espaço para que o Espírito de Deus mova em nós e traga aquela paz que trouxe a casa da Sunamita. A simples presença do homem de Deus trouxe algo muito gostoso, a ponto dela dizer, foi ao seu marido e disse, eu sinto que todas as vezes que esse homem de Deus chega aqui, algo acontece dentro da nossa casa. Então ela começou a planejar e pensar, como é que eu posso fazer para reter essa presença aqui, o máximo que eu puder. E ela foi ousada. Ela modificou o perímetro da sua casa. Isso traz uma mensagem muito interessante. Eu me levantei na hora da oferta dos dízimos. A pastora Dimar trouxe uma excelente palavra. Tanto é que eu enfiei a mão no bolso, peguei a minha melhor nota e coloquei ali. Mas eu vi que talvez 70% da igreja não dizimou e nem ofertou. Deuteronômio 16, 16 diz que você não pode aparecer diante do Senhor de mãos vazias. Se não tem um centavo no bolso, às vezes pode acontecer isso. Vai lá, pega 1 quilo, pega alguma coisa, mas não venha para a casa do Senhor com mãos vazias. Isso é reconhecimento de quem Ele é, de quem Ele é na sua vida, se você assim o reconhece. Já que Ele me chamou de pai, vou dar uma de pai aqui agora com vocês, porque esse é um princípio de prosperidade, quando nós honramos o nosso Deus. A Sulamita, ela sabia que ela precisava que o homem de Deus continuasse mais tempo dentro da sua casa, e ela não mediu esforços, ela investiu, ela colocou a mão na sua bolsa, porque ela precisava construir um espaço, e assim ela fez. Da mesma maneira que nós precisamos de um espaço em nós, para a presença do Senhor. Mas o que nós vemos nesses dias é, quando nós chegamos à segunda-feira, então vem a preocupação com o que comer, beber, vestir, como vai ser isso, preocupação com amanhã, como vai ser dessa maneira, e aí que toda aquela unção que você recebeu, eu vi na hora da adoração, a glória de Deus aqui neste lugar. Mas será que amanhã você continuará com esta glória? Os afazeres da semana, as preocupações com as contas, está te consumindo. A grande questão é que tudo isso é uma incredulidade. Jesus disse o seguinte, que Ele cuida de passarinhos, em Mateus 6, de 24 ao 33. Não cuidaria de nós? Ele diz o seguinte, eu dei a vida, não conseguiria conservar a vida?
Se eu posso dar a vida, não posso conservar a vida? A grande questão é que quando nós chegamos à segunda-feira, aí então vem as angústias, as preocupações, o corre-corre e tantas outras coisas. E onde foi aquela unção maravilhosa que desceu sobre a sua cabeça no domingo à noite? A mulher sulamita, ela sabia que precisava reter essa unção, reter esta presença. E para isso ela precisava de mudanças. A tônica aqui é mudanças. O que eu preciso mudar? O que nós precisamos mudar? Nós precisamos sermos muito mais crentes do que evangélicos. Jesus Cristo precisa ser a razão da nossa vida. A revelação de Jesus precisa ser contínua para mim e para você. Não estarmos na casa do Senhor porque o Senhor faz isto por nós, faz aquilo, faz tantas outras coisas, mas por amor a Ele. E essa presença não será contínua. Às vezes a nossa vida, a alma está entulhada. Mas Tiago 1:21 diz que a palavra de Deus, ela pode restaurar a nossa alma. Outra questão no nosso meio que nós precisamos olhar é a questão da falta de misericórdia. Eu prestei atenção aqui na hora que Rafael estava ministrando, ele falou: neste momento deixe o julgamento, deixe a condenação, deixe a crítica, deixe a competição, deixa isso, deixa aquilo. Falei, oh, glória a Deus, por isso que ele está falando. Porque existe uma incomodação neste tempo. E Deus está nos chamando, sabe, viver o evangelho simples, sem julgamento, sem condenação, sem comparações. Mas viver a verdadeira palavra do Senhor, a simplicidade do evangelho. Como esta mulher queria algo simples, construir um quarto simples, da mesma maneira que o nosso interior precisa ser simples. Naquela época precisava de um quarto físico, obra de pedreiro. Hoje nós precisamos de um coração simples para reter o homem de Deus, que é o Espírito Santo. Então receba essa unção sobre a sua vida e glorifique o nome do Senhor. Quando nós começarmos a confiar de que o Senhor cuida de mim, cuida de você, cuida da sua família, sabe, essas angústias que nos apartam da unção, ela vai sumir de nós. A verdade é que nós agimos com muito pouca fé, porque não conhecemos o Deus que nós servimos. Um Deus que cuida de passarinhos. Eles não morrem, eles não plantam, eles não colhem, não guardam em celeiros, e eles estão bem alimentados. Mas a nossa preocupação que comer, beber, vestir, como vai ser isto, essa demanda aqui, essa coisa na justiça ali, tantas outras coisas, e a unção de Deus vai embora. Que serão dos meus filhos? Filho está assim, filha dessa maneira. O Deus que te deu o seu filho e deu a sua filha, Ele dá conta dele. Você pode ter certeza disso. O seu útero não é o útero que gerou maldição, mas gerou bênção. E foi Deus que te deu e deu para a salvação e não para a perdição. Você pode concordar comigo isto? Então adore o Senhor, diga: Senhor, eu concordo. Pode aplaudir se você quer aplaudir. Eu estou tentando caminhar e Deus está falando sobre preocupação. Isso rouba a nossa qualidade de vida. Não importa o tamanho dessa confusão em Brasília, o tamanho dessas coisas que estão acontecendo aí, há um Deus que governa sobre todas as coisas, e todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados pelo Senhor. Ele é soberano sobre a sua vida. Este é o Deus que nós servimos. Então dê lugar ao Espírito de Deus, alegra na presença dEle.
E a incredulidade traz escassez. O Senhor não lida com a incredulidade, porque Ele entregou seu próprio Filho a derramar o seu sangue por nós, pela nossa salvação. E basta nós obedecermos a Ele, o resto Ele resolve tudo. Diga: Deus é fiel. Por que será que o sobrenatural não tem chegado à sua vida? Sabe por quê? Tem muito entulho. Falta liberar um espaço para que o homem de Deus comece a operar. Aquela mulher tinha um marido velho. A sua casa era uma casa vazia, no sentido emocional, de qualidade de vida. Tanto é que quando Geazi, o profeta Eliseu e Geazi iam para aquela casa, e ali ficavam hospedados, era maravilhoso para aquela família. E agora então o homem de Deus começou a procurar uma maneira de abençoar. Ele chamou Geazi e disse: Geazi, vai lá e pergunta a essa sunamita o que ela está precisando. Se algo com o rei, com o governador, com o capitão do exército. Vê se ela precisa de alguma coisa. Nós precisamos abençoar essa mulher. E Geazi então vai a ela e pergunta o que ela estava precisando. Sabe qual foi a resposta dela? Eu habito no meio do meu povo. E a Bíblia diz que ela tinha recursos. Ela não precisava de nada. Mas o que significa isso para nós? Que quando nós desentulhamos a nossa alma, passamos efetivamente a confiar em Deus, criamos um espaço interior para que o Espírito de Deus haja em nós, almejamos, desejamos essa comunhão, não negociamos essa unção por nada deste mundo. O próprio Deus começa a procurar uma maneira de nos abençoar. Eu disse para vocês que é uma noite de milagres. Ela não chegou ao homem de Deus e disse o seguinte: olha, eu fiz um quarto para você, coloquei uma cama, uma mesa, uma lamparina, é algo simples. Te abençoei. O que eu vou levar em troca? Não foi isto. Aqui subentende-se que as trocas não funcionam com Deus, mas funciona quando nós fazemos algo para Ele, no sentido de adoração a Ele. E quando nós temos essa postura, quando a nossa vida é imbuída por esse objetivo de agradar ao Senhor, de criar um espaço interior, para que o Espírito de Deus habite em nós verdadeiramente, e possa agir em nós. Aquela mulher construiu um quarto, nós não precisamos, nós temos um coração que pode abrigá-lo. Mas o trono desse coração precisa pertencer ao Senhor. Aí o próprio Deus começa a olhar para você, olha para a sua família, olha para as suas finanças, olha para as suas emoções, para as suas necessidades, as suas inquietações, e até mesmo o vazio da sua vida, e começa a procurar uma maneira de te abençoar. A necessidade daquela mulher não era dinheiro, não era um casamento porque ela era casada, ela tinha recursos, tinha o seu imóvel próprio, mas ela não tinha algo muito significativo. O seu marido era velho, não podia gerar filhos, ela era estéril junto com ele, e aquela casa era vazia. Faltava vida, faltava alegria, faltava contentamento. O que significa isso para nós aqui hoje? Que o próprio Deus, quando você o serve com integridade, quando tem espaço no seu coração para a operação do Espírito de Deus, você ama o Senhor em primeiro lugar, para que as outras coisas fossem acrescentadas, como está em Mateus 6,33. O próprio Deus começa a passar a sua vida em revista e procura uma maneira de te abençoar. Pensei que você fosse glorificar o Senhor por isso. Levanta as duas mãos e diga: Senhor, estou aqui para ser abençoado.
Eu sei que o Senhor está procurando a área da minha vida que eu estou precisando. Diga: essa é a noite do meu milagre. Fala com convicção, diga: essa é a noite do meu milagre. Repita novamente. Para o irmão que está do seu lado, eu não gosto de fazer isso, mas diga: essa é a noite do seu milagre. Mas eu quero andar mais um pouquinho com você. Não vou demorar, daqui a pouquinho nós estamos terminando. Vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos para o verso 15. Acompanhe comigo ali. Pelo que disse ele, chama. E ele a chamou e ela se pôs à porta. Foi pela segunda vez. Porque ele retornou, Geazi retornou e disse: eu não está precisando de nada, não quer nada. Mas Eliseu continuou preocupado. Como que essa mulher não precisa de nada, não quer nada? Como? Nós precisamos de uma maneira de abençoá-la. Lembre-se que eu falei que Eliseu é um tipo do Espírito Santo no Antigo Testamento. É o Espírito Santo procurando a maneira de mover na nossa vida. Aí chamou a mulher, ela chegou na porta. Pelo que disse ele, chama. E ele a chamou e ela se pôs à porta. Pela segunda vez, Eliseu disse: por este tempo, no ano próximo, porque eles descobriram que ela não tinha filho, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quando eu comecei a analisar esse texto, me chamou muito a atenção isso aí. Por quê? Ela não disse: Senhor, profeta, homem de Deus, glória a Deus que eu vou ter um filho. Não. Ela achou que Eliseu estivesse mentindo para ela. Sabe por quê? É muito simples de entender. Quantas tentativas dessa mulher e quantas frustrações. Coração ferido, desesperança. Como um dia aconteceu com Sarai e Abrão, a ponto de Sarai resolver, lá em capítulo 16 de Gênesis, resolver uma Agar para Abrão, conforme a lei do levirato, para ter filhos com ela. E gerou Ismael, e está essa confusão toda no Oriente Médio. Sabe por quê? Nós temos dificuldade de aguardar o cumprimento da promessa. Aquela mulher estava extremamente frustrada. Já não suportava mais uma promessa que não se cumpria. A perda já era muito grande no seu coração. Eu passei por experiência, isso é algo pessoal. Em 1994, eu olhei para mim e só via rejeição, tristeza, angústia. Eu venho de uma família bem estruturada, graças a Deus por isso. Os meus pais sempre se viram ao Senhor. Eu pensei: meu Deus, o que é isso? Eu não consigo entender. Aí eu fui a minha mãe ainda era viva. Eu sentei com ela, falei: minha mãe, eu não consigo entender. Porque vem essa tristeza no meu coração, não sei de onde. Por que a minha alma reage desta maneira? Ela disse para mim: eu preciso te contar uma história. Antes de você nascer, eu tomei um leite que não estava bem fervido e contraí uma doença chamada brucelose. Naquela época não tinha cura, 1950 e poucos. E os seus 2 irmãos antes de você nasceram e morreram. E você foi o terceiro a ser gerado. O meu sentimento era: mais um que eu vou perder. Ela disse para mim, desse jeito: você foi gerado aí. Só foi gerado. Eu não te amei. Porque eu não suportava a ideia de perder mais um filho. Eu não aguentaria. E esta palavra dela
para mim mudou a minha vida, porque eu entendi o meu processo de vida. As nossas frustrações, sonhos não realizados, expectativas não cumpridas, bênção que se retarda. O Salmo 125 nos diz o seguinte, que quando há uma esperança, ela é retardada, ela não pode continuar, porque para que o justo não estenda a mão à corrupção. E a alma dessa mulher estava corrompida pela desesperança, a ponto dela saber que aquele era um homem de Deus, estava dentro da sua casa, procurando uma maneira de abençoá-la, dar a ela uma palavra profética, mas a palavra profética não entrou no seu coração, porque a sua frustração era muito maior do que a sua esperança. Quando nós olhamos para capítulo 14 do livro de Êxodo, no verso 10, quando aquele povo está lá, quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. Aí no verso 11, e disseram a Moisés, porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos deste deserto, por que nos fizeste ir tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. A alma deste povo não tinha esperança, sabia de que Deus, mesmo sabendo que Deus tinha feito grandes coisas, 10 pragas tinham acontecido sobre o povo do Egito, mas nem assim eles criam de que Deus estava com eles. Eles clamaram ao Senhor no momento, mas em seguida já estavam murmurando, porque havia uma desesperança na sua alma. Vocês querem ver algo interessante? Projeta para nós João capítulo 5, verso 5. Meu Deus. Achava-se-lhe um homem que havia 38 anos e estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo, leia a congregação, já. Foi isso que Jesus perguntou para ele? Não. Jesus perguntou para ele: você quer ficar curado, meu filho? Porque ele estava 38 anos aguardando a oportunidade, o seu coração era só ferida, era só desesperança, já não tinha mais qualquer alento na sua alma, e agora chega o doador da vida e diz: meu filho, você quer ser curado? Ele diz: Senhor, não tem ninguém que me ajuda. Eu preciso pontuar algo para você aí nessa história. Este local, esse tanque, na antiguidade era um templo de um deus pagão chamado Serapis. Está lá a plaquinha. Na nova era chamado Serapis Bey. E Jesus entrou dentro de um templo pagão por causa de um homem desesperançado. Um homem sem qualquer tipo de futuro. Alguém que era um excluído da sociedade. E agora vai levar esperança ao coração daquele homem. No caso da mulher sulamita, ela criou uma condição para que isso acontecesse. Porque ela investiu para que o homem de Deus estivesse com ela. Da mesma maneira que nós precisamos investir a nossa vida para que o Espírito de Deus habite verdadeiramente em nós e seja sobre nós, e nós tenhamos a plenitude desse Espírito. E a pergunta, a resposta daquela mulher era uma resposta de desesperança, como deste homem, que não tinha mais esperança que a cura chegasse até ele, porque tinha 38 anos que ele lutava pela sua restauração. Eu não sei quanto tempo você tem lutado. Talvez você tenha lutado com armas erradas. Não é na força do seu braço, é dar espaço ao Senhor no seu coração.
Você não precisa construir uma nova casa lá no seu quintal. Você não precisa. Você precisa fazer o seguinte: olhe para o trono do seu coração, quem está governando aí. O seu coração não pode ter dois governos. A sua vida não pode ter dois comandos. Hoje, sabe, a falta de perdão precisa sair. O ego, sabe, os reinos pessoais, os julgamentos e condenações, murmurações e críticas, remova isso, abra espaço para que o Senhor venha e habite, então no seu interior. Ele vai começar então a procurar uma maneira de te abençoar. Então, se você recebe essa palavra, adore e glorifique, engrandeça o nome do Senhor. A desesperança faz com que nós não creiamos mais nas promessas de Deus. Possivelmente você tem lutado com as armas erradas. Mateus 6,33, Jesus disse que basta apenas buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Você vai levantar amanhã se lembrando disto, que aquelas dificuldades não vão tirar mais a sua paz. Você já não vai mais reclamar por causa do trânsito, não vai murmurar por causa de político, você não vai reclamar porque choveu, porque fez sol, porque fez isso, fez aquilo, reclamar de marido, de esposa, de filho, de empresa, de negócio. Não faça isto. Eu sei que Deus te deu os dois joelhos para você dobrar e orar, buscar a face do Senhor, porque dele vem a solução. Ele vai começar a procurar nesta semana uma maneira de desembaraçar a sua vida. Deixa Ele trabalhar por você. Deixa Ele trabalhar por você. E no versículo 17, nós estamos quase no final. Versículo 17, a igreja toda leia já. Diga assim: Deus é fiel. Mas eu quero ainda ir com você no capítulo 6 de 2º livro de Samuel. E nós vamos fechar nesse texto. Capítulo 6 do 2º livro de Samuel, no verso 12. Verso 12. Então informara Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus, a presença de Deus. Amém? Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, isso fica em Jerusalém, Mical, filha de Saul, que era sua esposa, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Depois repartiu a todo o povo
a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne, um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. Olha só que coisa tremenda. E Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva de seus servos, como um pejo que se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que teu escolheu a mim, de preferência a teu pai e a toda a casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Também, ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das minhas servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical o quê? Vamos ler o último versículo? Meu Deus, por que uma gerou filhos, a outra nunca mais teve filhos? Não é para a gente pensar um pouco sobre isso? Uma agora constrói um quarto, mobília o quarto, faz questão da presença do homem de Deus ali, e aonde ela era mais carente, um vazio, ela recebe um filho. O Senhor procurou uma maneira de abençoar através do homem de Deus, Eliseu. E agora a outra, aí uma história inversa. Por quê? Porque esta arca, ela esteve presente na casa de Abinadab por 20 anos, escute isto. Abinadab, ele elegeu Eleazar, seu filho, como sacerdote. E sabe o que aconteceu? 20 anos, nada. Não aconteceu nada naquela casa. E nós sabemos que na antiga aliança, a arca era a presença de Deus. Nada aconteceu na casa de Abinadab. O que fizeram foi gerar um filho que tocou na arca, que colocou uma arca acima de carro de boi e tocou nela porque não sabia nem mesmo como lidar com as coisas do Senhor, e foi fulminado. Um homem chamado Uzá, um dos irmãos de Eleazar. Agora então aquela arca fica na casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom ela ficou por 3 meses. E Davi soube lá em Jerusalém que a bênção do Senhor entrou pelas portas daquela casa. É como a célula que tem lá na sua casa, a bênção está chegando lá. Talvez no início vai desmanchar algumas coisas que estão erradas, não se apavora não, porque mexe mesmo, depois bota tudo no lugar e você começa a prosperar. Diga amém, eu recebo esta palavra. É assim que funciona. E aí então o que aconteceu? Davi agora então resolve, preparou um local, uma tenda, vamos buscar a arca. E agora então começaram a subir para Jerusalém com esta arca. E vocês viram aqui o relato. E Mical então vê o seu marido, o rei de Israel, dançando, pulando, saltitando. Um rei que orava 3 vezes por dia, que valorizava as coisas de Deus, que preparou um espaço para colocar a presença de Deus, que era a arca. Ele preparou o espaço, da mesma maneira que a mulher sulamita, da mesma maneira. Ela construiu uma obra de pedreiro, ele não construiu uma tenda, porque era provisório, porque o templo viria através de Salomão. Que coisa tremenda. É a mesma história, só com finais diferentes. Porque Mical agora vê o seu marido pulando, saltitando, alegrando na presença do Senhor. Aí veio a famosa religiosidade. Você, rei de Israel, pulando, se expondo no meio da rua. E a Bíblia diz: enquanto aquela mulher viveu, ela não gerou filhos. Ou nos alegramos com a presença do nosso Deus, Ele vai procurar uma maneira de nos abençoar. Ou nos tornamos religiosos e a esterilidade vai chegar. O que você escolhe? Deuteronômio 30:19 diz o seguinte: eu tomo os céus e a terra hoje
como testemunha contra vós, porque eu tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Pode colocar para... Está lá, vamos lá. Vamos a sua voz já. Isso, adore o Senhor, o Deus da sua salvação. Oh, xaramanabacalabanará. Esse ministério louvor abençoado vai ministrar uma canção. E nós vamos adorar como nós nunca adoramos antes. Vamos dar espaço agora. Essa tristeza que está aí, desesperança, está sendo removida nessa noite, porque o Espírito de Deus está trabalhando. Você recebe esta palavra, você sairá transformado daqui deste lugar. Não é por causa de mim, por causa dos pastores, não. É o Espírito de Deus que está aqui neste lugar. Então vamos nos colocando de pé. Receba a unção que estava sobre a mulher sunamita, porque a esterilidade está sendo arrancada da sua vida. Diga assim: a esterilidade está indo embora. Oh glória!